significa estar inconsciente para o mundo espiritual? E por que isso limita tanto a nossa experiência de vida, limita a nossa abundância, nossa paz interior? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal focado em autoconhecimento, expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. No vídeo de hoje eu quero trazer o significado da palavra inconsciente, quando falamos sobre espiritualidade, autoconhecimento. E você vai entender o porquê isso limita tanto os seres humanos, limita tanto o nosso poder de ação, limita tanto a nossa experiência no momento presente, aonde a vida acontece. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de clicar no botão de seguir, ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. E se você já me segue há mais tempo, já deixa seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Quando falamos que estamos inconscientes para algo, no universo aqui da expansão de consciência, no universo do autoconhecimento e da espiritualidade, uma pessoa inconsciente é, na verdade, o termo que utilizamos para definir alguém que está completamente identificado com o processo de pensamento. E, por esse motivo, não se reconhece como a essência, a consciência por trás de cada pensamento. Aprendemos desde criança a nos identificar com esse conhecimento da nossa mente. E fizemos desse conhecimento, então, parte de quem somos. Você não deixa e nunca deixará de ser o corpo enquanto esse corpo estiver aqui. Você nunca deixará de ser aquilo que o conhecimento que você tem, podemos dizer também. No entanto, estar totalmente identificado apenas com esse nível de entendimento sobre sua existência, sobre a vida que você é, sobre quem você realmente é o que limita toda a sua experiência. Justamente porque, a partir desse momento, quando nos identificamos, e isso acontece desde a infância, a gente passa a nos relacionar com o mundo de uma forma disfuncional. Justamente porque o primeiro estágio, o qual estamos aqui, quando chegamos aqui, quando viemos para essa realidade, estamos no estágio de consciência inconsciente. E isso nada mais é do que você tem a consciência, que é a vida que você é, que é, de certo modo, o que possibilita você respirar, você ter vida. Então, um bebê ele já tem a vida nele, já tem a parte essencial que está dando forma, que está, de certo modo, fazendo o coração bater, está fazendo ele respirar. Essa consciência já existe desde bebê, já existe desde quando nascemos. Só que estamos inconscientes dela. Então, é uma consciência sem conhecimento, sem, sem realmente ter a consciência de si. A partir desse momento, a gente passa para a inconsciência inconsciente. No momento em que começamos a nos identificar com o conhecimento, ganhamos o conhecimento sobre quem a gente é, né? A pessoa que a gente é, a família que a gente pertence, o local onde a gente vive, o país no qual a gente está, o planeta no qual vivemos, tudo isso são conhecimentos que vamos agregando durante o tempo. Então, estamos agora em uma inconsciência inconsciente. Por que passamos à inconsciência? Porque deixamos de estar conectado à consciência plena, que seria um estado de livre pensamento, ou seja, não estamos ali naquele momento, naquela fase, né, quando nós somos bem criança ali, antes dos 5 anos de idade, a gente ainda não está totalmente identificado com os processos de pensamento. Estamos descobrindo essa realidade. A partir do momento que a gente se identifica, então, com os conhecimentos que são nos repassados, criamos já agora toda uma ideia, todo um conceito sobre a realidade e sobre quem a gente é. Na Bíblia tem uma parábola, que é a parábola de Adão e Eva, que explica muito bem esse acontecimento, explica muito bem esse processo, essa, de certo modo, metamorfose que acontece conosco. Por vezes é o que precisamos passar para evoluir, mas é quando nos separamos dessa consciência plena. Não sabemos disso. E por que entramos no estágio de inconsciência inconsciente? Porque não percebemos que estar totalmente identificado com o processo de pensamento, a nossa atenção está totalmente naquilo que já sabemos, e tornar tudo então parte de algo conhecido,
Essa é a maior limitação, porque deixamos de estar conectado a uma inteligência subjacente da vida, de Deus, da natureza. Essa inteligência, ela já está e nunca deixou e nunca vai deixar de estar conosco, estar em nós, assim como está em uma criança, assim como está em um bebê, é a inteligência da vida se desenvolvendo. Ou seja, um bebê ele não pensa, ou ele não, ou ele até pode ter algumas imagens mentais, mas ele não está identificado com isso, e ele não precisa, de certo modo, pensar ou, assim como nós também não pensamos, não precisamos pensar, para que o processo da vida esteja acontecendo em nosso interior. O coração batendo, respirando, tudo isso é um processo, na maioria das vezes, involuntário e está acontecendo através dessa inteligência. Quando estamos nesse estágio de inconsciência inconsciente, é porque agora acreditamos que tudo que existe ou tudo que podemos conhecer está no nosso conhecimento, está nesse leque de informações que nos passaram. E aí a gente passa a nos relacionar com a vida, conosco mesmo, com as pessoas, sobre esse paradigma de conhecimento, apenas conhecimento do mundo material. Um conhecimento que limita a nossa conexão com o essencial, com algo que não está tão perceptível aos olhos. É assim que nos identificamos totalmente com essa realidade materialista, né, essa realidade 3D, e deixamos de perceber o mundo espiritual, que é algo simples, que está sempre aqui, mas deixamos de nos conectar até mesmo com um tempo mais real, que é o momento presente, que é o agora, que de certo modo é o que também nos conecta com essa dimensão mais essencial da vida. Então ficamos inconscientes. Não sabemos que estamos inconscientes porque estamos apenas reproduzindo de forma compulsiva e automática o processo de pensamento, que, diga-se de passagem, se mantém justamente devido a essa identificação com quem somos. Acreditamos que, se parássemos de pensar, morreríamos. Mas a verdade é, o silenciar do pensamento, que é o processo aqui, né, que é um dos objetivos da jornada de autoconhecimento, a jornada de expansão de consciência, o silenciar da mente é, na verdade, o silenciar do seu falso eu, do seu ego. Então, no fim, o que morre é a nossa falsa imagem de quem acreditamos ser. Porque, em essência, o que realmente nunca iremos perder é essa consciência livre desse condicionamento. Essa consciência é algo em seu interior, uma atenção que você tem que muitas vezes não está desperta, que não possui forma. Então, se não possui forma, é algo intangível. Se é intangível, não está à mercê do mundo material. Desse estágio de inconsciência, o próximo estágio seria a inconsciência consciente, que é no momento onde você começa a perceber a sua inconsciência. O que seria inconsciência, então? Os seus movimentos involuntários. O movimento involuntário do pensar, o movimento voluntário do sentir, emoções, de certo modo, reativas, aí, compulsivas, originadas das informações do passado, dos seus traumas, dessa experiência que você já teve. Esse processo, então, acaba se tornando, de certo modo, o processo a ser enfrentado é o processo de você trazer luz para a sua inconsciência e não buscar ser consciente. Primeiro eu preciso reconhecer que eu estou aqui, ó, inconsciente, que eu agi no automático, que isso foi uma reação compulsiva da minha mente. O próximo estágio é a consciência consciente, mas eu não vou falar muito dela nesse vídeo, porque o nosso objetivo aqui é identificar o que é uma pessoa inconsciente para o mundo espiritual. O porquê isso nos limita tanto? Justamente porque quando acreditamos que somos apenas o corpo e apenas o que os nossos pensamentos nos dizem, ou o que a nossa mente nos apresenta, o medo é algo constante nessa realidade, nessa percepção da realidade, nesse estágio de consciência. Por que o medo é algo constante? Porque o medo nada mais é o apego ao que você já conhece. O que é desconhecido lhe traz medo. E o que é sempre desconhecido? O momento futuro. Então, criamos ansiedade. O que é desconhecido? A morte é algo desconhecido. Então, de certo modo, para esse nosso eu, esse falso eu, esse nosso ego, estar errado, perder a razão, é uma pequena morte. Por isso que para o ego a morte está sempre ali na esquina, como já dizia Eckhart Tolle em seus livros. Por quê? No momento em que você
não sabe a reação de uma outra pessoa, não sabe o que vai acontecer, ou que alguém desafia o conhecimento que você já tem, ali você é como se estivesse enfrentando a morte. De modo inconsciente, obviamente, né? Porque não é uma morte real, no entanto, é como se estivéssemos perdendo uma parte nossa, uma parte importante para a gente que nos identificamos. É justamente por isso que quando há uma informação, né, com uma frequência elevada, talvez uma informação como desse vídeo, chega para a gente tende a recusar, a negar essa luz, negar essa informação. Por quê? Porque para a gente é colocar em risco a noção que a gente carrega interior de quem a gente é. E isso é o que traz o maior medo. O medo aqui, ele não acontece através de você ter medo do que pode descobrir a seu respeito, mas sim o medo de não saber o que realmente você é para além dessas informações. Por quê? Porque no momento que você concordar, poxa, realmente, isso daqui não pode me definir, isso que eu penso não está me definindo, isso que eu penso sobre mim não pode definir a grandeza que eu sou. Como consequência, se você aceita esse processo, você vai se desvencilhando também dessa reação negativa ou reação automática da própria mente de se defender. Porque a mente é um instrumento. A mente que cria os pensamentos, ou seja, a memória e a imaginação, é como uma ferramenta e principalmente uma ferramenta de proteção. E muitas vezes ela está lhe protegendo então da vida, das melhores oportunidades, do seu poder de ação, está lhe impedindo de viver a experiência no agora de forma mais livre, em paz e abundante, porque a mente protege a noção que a gente carrega de quem a gente é. E por passarmos muito tempo identificados com essa noção, mesmo que você agora tenha um momento de lucidez, de clareza espiritual, que nada mais é você reconhecer que não é somente esse corpo, somente essa mente, como consequência, logo na frente você pode novamente se identificar e se pegar protegendo novamente um conceito, uma ideia, uma razão. Veja, não precisamos estar o tempo todo certo e isso não vai nos machucar. Mas o que a nossa mente acredita é: se eu estiver errado, eu perco algo importante. Eu crio uma emoção ruim. Eu crio a raiva, eu crio o desânimo, o desapontamento, a decepção, a frustração. E estamos sempre criando devido a esse relacionamento conosco mesmo. Existe aquele que observa, que muitas vezes é o que está adormecido, e existe o pensador, aquele que está criando todas essas reações, todas essas interpretações superficiais da realidade e dos acontecimentos. E existe aquele que observa. A gente acaba criando uma luta interna sem perceber, porque estamos sempre conversando conosco mesmo em nossa mente. É por isso que buscar esse silêncio interior, ou alcançar o silêncio da sua própria mente, é a clareza que você precisa. A clareza, ela acontece quando tiramos aquilo que está nos impedindo de ver. E não, essencialmente, quando estamos sabendo de tudo. O saber de tudo é a necessidade da mente. E aí sempre vai surgir algo que vai nos trazer medo. Porque é impossível sabermos tudo ou prevermos todo o futuro. Existe algo que nos liberta dessa necessidade, que é estarmos presentes. Ou seja, a sabedoria da conexão com o momento real da vida. E aí, nesse momento, você já não permite a sua mente tirar, né, a sua atenção do que é real. A sua mente então já não roda solta aí criando imaginações ou trazendo lembranças do passado, projetando no agora algo que já aconteceu e fazendo com que a gente repita então o nosso passado no presente e criando o mesmo futuro. Lembre-se disso. Estar inconsciente é nada mais é estar totalmente identificado com o mundo materialista. Então, podemos ser uma pessoa muito religiosa, eu já fui muito religioso nesse sentido de ter fé em Deus, acreditar em Deus, ir para a igreja, ser, de certo modo, frequente, né, nessas práticas, rezar, mas ainda assim viver constantemente no medo, viver constantemente nessa insegurança, porque essencialmente, em verdade, estamos separados dessa inteligência divina. Estamos separados de Deus, nos sentimos separados de Deus. Sentimos e nos vemos apenas como um ser separado de tudo e de todos. Não percebemos o que em nós está conectado ao todo e está conectado a Deus. Isso significa estar inconsciente para o mundo espiritual. É diferente de você ter informações, de você ser uma pessoa muito estudiosa sobre o mundo espiritual, porque isso, por vezes, é o que a religião nos traz. Sabemos muita coisa sobre o mundo espiritual,
mas não estamos conectados à verdade e, ainda assim, criamos medo. Por quê? Porque, em realidade, só temos a experiência com o mundo material. A experiência de sentir o espiritual ou de encontrar esse local interior silencioso, sem forma, que muitas vezes é o que nos assusta, essa experiência ainda não temos. E é o que limita nossas ações de perceber o quanto esse momento é real, o quanto é ilusão ficarmos criando estratégias ou ficarmos acreditando que existe algum tipo de segurança para o futuro. Sim, podemos planejar, podemos tomar as precauções naquilo que nos cabe. No entanto, viver a vida inteira, né, acreditando que existe sim alguma segurança, essa é a ilusão do nosso ego, é a ilusão da nossa mente. É o que limita o nosso poder de ação, é o que limita você de ser mais simples, mais liberto, mais livre no aqui e agora. Estar inconsciente, então, para o mundo espiritual é estar, de certo modo, adormecido para essa dimensão da realidade. Você tem um nível de consciência, você tem um nível de percepção da realidade, mas muitas vezes a sua atenção está totalmente nos pensamentos, que percebe apenas o seu ponto de vista, do eu autocentrado. E aí, esse eu está sempre se protegendo, sempre se limitando, sem perceber que ele é apenas uma criação da nossa mente. Aí é o processo e a jornada do verdadeiro despertar da consciência. O despertar da sua atenção apenas dos pensamentos para a consciência de quem você verdadeiramente é. Essa consciência livre de todo condicionamento, capaz de observar a realidade com mais clareza, observar a si mesmo e já não se identificar com cada sentimento, cada pensamento, cada sofrimento, cada interpretação. Honro e agradeço a sua atenção e a sua presença aqui nesse vídeo. Espero ter trazido clareza aí para essa que é muitas vezes uma dúvida, né? O que é estar inconsciente? Não é somente aquela inconsciência de quando estamos dormindo, né? Que ali sim estamos num modo inconsciente ou dormindo propriamente dito, mas estar adormecido, né? Não desperto para o mundo espiritual é estar inconsciente para essa realidade da vida. E aí passamos a lutar nessa realidade diga-se de passagem, uma realidade de baixa frequência. Lutar contra nós mesmos, contra sentimentos, buscar a satisfação no outro, culpar o mundo à nossa volta e, principalmente, quando culpamos o mundo à nossa volta, deixamos de reconhecer o nosso poder de resolver os problemas que nós mesmos estamos criando. Porque o problema é sempre um pensamento que surge da nossa mente. A realidade em si é neutra, são acontecimentos, mas tendemos a interpretar como positivo ou negativo para satisfazer ou ainda para nos iludir nessa ilusão materialista. Façamos um excelente e abençoado dia. Eu honro e agradeço a sua atenção nesse vídeo. Compartilhe com amigos se você achou interessante, que é um conteúdo realmente que liberta nosso entendimento e que por vezes pode chamar a atenção para que você avance nessa jornada de expansão de consciência. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.